Vamos para a próxima aqui agora, que como eu faço para usar o WordPress com Script Case. No Script Case Host, preciso que o WordPress salve e leia dados das tabelas. Ou seja, através do Script Case vou rodar um plugin do WordPress e salvar dados na tabela. É o Voltaire Pireto. Não sei se eu falei o nome dele certo, que fez essa pergunta. Seguinte, o nosso foco aqui é o Script Case, não é o WordPress. Mas eu trouxe um exemplo aqui do inverso. A gente vai trabalhar com o banco de dados do WordPress. Então, por exemplo, eu criei esse sitezinho aqui, o WordPress, que é um site de atividade física. É um exemplo que eu dei aqui simples só para explicar essa aula aqui, onde eu tenho vários exercícios aqui. Eu dou um clique em um exercício, eu tenho um detalhe dele aqui. Como que eu fiz esse site aqui no WordPress? Eu criei um custom post type no WordPress, que é o custom post type de exercícios. Então aqui eu cadastrei todos aqueles exercícios. O que acontece, pessoal? O WordPress ele trabalha com banco de dados. No caso aqui, está usando o MySQL mesmo. Então, esses dados aqui, eles ficam salvos na tabela do WordPress, uma tabela chamada de post, WP post, ou dependendo do prefixo que você colocou. Basicamente no WordPress, não é o nosso foco aqui, mas tudo que aqui no WordPress, a maioria, né, por exemplo, página, posts, tudo isso aqui fica salvo dentro dessa tabela WP Posts, que está no seu banco de dados. Então aqui, eu vou abrir aqui direto aqui no Script Case. Eu fiz aqui, ó, vamos abrir aqui o Database Builder. Eu criei uma conexão com o mesmo banco de dados do WordPress que foi feito esse site aqui. Então eu criei uma conexão com ele mesmo aqui, ó, que é essa conexão WordPress aqui. Então ao entrar aqui, eu vou ter a tabela aqui, ó, WP Posts. Então, executando aqui a tabela, vamos selecionar aqui. Vocês vão ver que vai aparecer várias informações aqui. É uma tabela bem grande, né? O principal aqui é o conteúdo. Então a gente vai ter aqui, ó, igual por exemplo, esse aqui é o Hello World, provavelmente, né? Vamos rodar para cá. Olha lá, o Olá Mundo, tá vendo? O título, a gente vai ter o título, vai ter todas essas informações. E aqui mais para frente a gente vai ter Post Type, que está na coluna, aqui ó, a coluna Post Type. Então aqui, por exemplo, esse primeiro Olá Mundo, o tipo dele é Post. Aí eu tenho tipo Page e tal, tem vários outros aqui. E aqui estão salvos os exercícios que eu criei lá no meu WordPress aqui, ó. Eu criei no meu próprio WordPress como meus exercícios, né? Um Custom Post Type. Eu usei esse plugin aqui para eu usei o plugin Custom Post Type UI para criar esse Custom Post Type. Agora é o seguinte, uma vez que eu tenho no meu script case uma conexão com o meu banco de dados do WordPress, eu criei aqui uma consulta. Peraí, deixa eu voltar aqui no início. Acho que eu fechei. Que é essa aqui, ó, a grid WP Posts. Essa aqui que faz um select lá na minha tabela do WordPress. Então aqui eu vou ter, vocês podem observar que é praticamente a mesma coisa aqui do, do Database Builder aqui, ó. Só que aqui eu coloquei mais campos, né? Na consulta eu tirei alguns campos, deixei só os principais aqui, que é o tipo, né, o status e o título. Então, por exemplo, no post type aqui que eu fiz o filtro refinado, eu vou marcar aqui somente exercício. Então eu vou ter aqui os 6 exercícios que estão no meu site aqui, ó. Por exemplo, supino máquina aqui é um deles. Se eu venho aqui na minha aplicação aqui, ó, supino máquina, vamos trocar aqui o outro, né? Vamos voltar ao seguinte, vamos fazer esse agachamento guiado. Então, automaticamente, eu posso mexer aqui, ó, alguns campos lá, por exemplo, o Accept. O que eu fizer aqui vai refletir lá no WordPress. Então, por exemplo, agachamento, eu vou colocar só agachamento aqui e vou salvar. Ok, ele atualizou os dados aqui. Se eu vier aqui no meu site, deixa eu voltar um aqui.
Aqui está agachamento guiado. Como eu voltei aqui, ele... Tá vendo o nome aqui, ó, desse exercício? Se eu atualizar aqui, olha lá, ele já atualizou a alteração que eu fiz no script case. Então, essa alteração que eu fiz no script case aqui, ela refletiu lá no WordPress. Então, esse aqui é uma questão muito interessante. Eu tive um projeto onde eu precisei... eu tinha um sistema de e-learning, né? EAD no WordPress, eu precisava de tirar alguns relatórios de lá que não tinha. Então eu fiz a mesma coisa aqui, fiz a vinculação do banco de dados, puxei as informações e tratei dentro do script case que me dá os relatórios com muito mais precisão, né? Então isso aqui é para vocês verem que vocês têm várias possibilidades aqui. Inclusive, por exemplo, as imagens, se você quiser alterar, por exemplo, a imagem destacada, essas coisas, você pode configurar aqui. Aí é só você estudar o banco de dados do WordPress, que não é muito complexo, e aplicar aí dentro do seu projeto no Script Case, ok? Caso você queira fazer o inverso lá no WordPress para tratar dados do Script Case, aí você vai ter que programar dentro do WordPress, que já não é o foco nosso aqui hoje, ok? Então, eu acredito que essa pergunta também tenha sido respondida. Espero que tenha ficado claro aí. Então você pode, uma vez que o WordPress trabalha com banco de dados, você pode vincular diretamente o banco de dados ao script case e trabalhar dentro do script case.